Vamos falar sobre Alzheimer? Nossa, como eu demorei para gravar esse vídeo. Que agora eu consigo falar sem chorar. Antes eu não conseguia. Mas vamos lá. Alzheimer. Tá aí uma doença que ninguém quer receber esse diagnóstico, nem em si mesmo e muito menos em um ente querido, muito próximo. E foi um choque receber esse diagnóstico. Na verdade, foi meu pai quem recebeu, conversando com o geriatra. E ele falou: olha, quero conversar com seus filhos. O senhor tem filhos? Ele disse sim, quero conversar com eles. O senhor vai precisar de ajuda. E naquele momento eu falei: pai, vamos ouvir outras opiniões? Esse é um médico, né? Vamos ouvir outras opiniões também. E ouvimos vários outros médicos, foi um total de 5 naquela época. E as opiniões ficaram ali muito divididas, né? 3 de uma orientação um pouco mais tradicional disseram sim, é Alzheimer. 2 disseram, olha, acredito que não seja Alzheimer, né? Naquele ano meu pai enfrentou, e graças a Deus, para honra e glória do nosso Deus, ele venceu um câncer na bexiga. Então foram assim 2 diagnósticos muito bombásticos de uma vez. E para mim como filha, a sensação foi de um murro, ou melhor, de uma sucessão de murros, de golpes no meu estômago. Pelo menos foi assim que eu me senti na época. Uma coisa que precisa ser dita é que o Alzheimer não é uma doença que chega com 1, 2 anos e puf, se instala. O Alzheimer é uma doença que se instala entre 15 e 20 anos. Então assim, quando eu olho para trás nesse período de tempo, eu começo a perceber sintomas que a gente não sabia que se tratavam de um início de uma doença demencial naquela época. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora. Porque assim, quando descoberto bem no começo, existem muitas coisas que são possíveis de serem feitas, né? O Alzheimer não é o fim, é o início de uma nova jornada. E é muito importante dizer isso. Mas acabou que aconteceu. E eu passei por alguns estágios dentro dessa descoberta e hoje o momento em que estamos, né? Em alguns dos estágios foi muito doloroso, foi muito difícil. Eu não conseguia falar sem chorar. E eu ficava assim numa busca frenética, meu Deus, o que eu posso fazer? Como tratar? Como poupar a memória dela? E gente, foi bem difícil, até que eu encontrei uma mulher que também professa uma fé viva em Jesus. E ela disse, Miriam, a caminhada ficou mais leve quando eu me desobriguei de resolver a questão. Eu tenho um perfil muito da solução, muito focado na solução dos problemas. Eu sou assim só desde o ventre da minha mãe. Então minha cabeça ficava muito cansada, estressada, porque eu ficava procurando uma resposta e não achava. E quando essa mulher com tanta sabedoria e tanta simplicidade me disse, quando eu simplesmente acolhi a minha mãe, porque ela também passou por um caso assim, né? A mãe dela hoje já tem 12 anos, foi diagnosticada com Alzheimer, tem se tratado e hoje, nas palavras dela, ela é uma senhora feliz, ela é uma senhora tranquila, ela é uma senhora que tem muita fé. E isso é tão bonito, porque ela diz, a minha mãe não professava essa fé, ela abraçou essa fé depois da doença. E ela disse, Miriam, existe esperança, existe vida após Alzheimer, acolha a sua mãe como ela está. E é por isso que eu estou gravando este vídeo. Você que é amigo ou amiga, você que é parente, acolha a minha mãe como ela está. Não tente obrigá-la a lembrar das coisas, isso é ruim. Ela fica mal todas as vezes que ela se flagra, e acredite, ela se flagra muitas vezes. Ela tem total percepção de que ela não funciona mais como antes. A nossa recomendação de médicos, de especialistas, de pessoas que sabem lidar com idosos, idosos com doenças demenciais é: não fique falando a palavra Alzheimer. Essa palavra assusta, traz tristeza, ela vai esquecer, você vai dizer de novo, ela vai reviver o ciclo da tristeza. Isso não é legal, porque uma outra coisa que todos os especialistas que realmente estudam e acompanham pacientes com doenças demenciais, eles falam isso. O paciente grava pela emoção, ou boa ou ruim. A emoção tem esse poder de imprimir uma gravação na nossa mente, seja ela boa ou ruim. Então você que é amigo, você que é amiga, parente, lembre-se disso.
A forma com que você fizer a minha mãe se sentir vai fazer bem ou mal a ela. Então, sem cobrança, zero cobranças. Minha mãe não é uma doença, minha mãe não é um número, minha mãe não é o Alzheimer, minha mãe é uma pessoa. Ela merece respeito e ela sempre vai merecer. Até porque muitas pessoas já foram tocadas pela bondade que há no coração dela. E essa bondade continua dentro dela. Eu tenho vários e vários depoimentos e testemunhos de pessoas que eu conheço, que eu nem conheço, de parentes não parentes, de amigos que são às vezes mais chegados do que parentes, que amam a minha mãe, que falam o quanto ela já abençoou a vida dessas pessoas. E eu volto para frisar nisso: ninguém é uma doença, ninguém é um transtorno, ninguém é uma deficiência. As pessoas são pessoas e elas precisam ser tratadas com respeito, como pessoas, com dignidade. Esse é um direito constitucional, não sou eu, Miriam, quem estou falando, não é porque é minha mãe. Todas as pessoas, todos os pacientes com doenças demenciais, todas as pessoas com deficiência, seja de que ordem for, todas as pessoas merecem respeito. Todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade. E é esse o meu recado. O Alzheimer não é o fim, doença, diagnóstico não é o fim, porque as pessoas não são uma doença, um transtorno, um diagnóstico, as pessoas são pessoas. E é isso.